Atenção para o top da transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2026. Zé Delivery, até R$100 em cupons. 0. Seu dia de 0 a Zé em até 15 minutos. Zé Delivery, beba com moderação. A transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Globo é um oferecimento de Brahma, tá liberado acreditar. Superbet, convoque os seus com o Passa-Bola. Rexona, não importa o que aconteça, Rexona nunca te abandona. BYD Dolphin Mini, craque em economia, pentacampeão em vendas. Itaú, promoção seleção de prêmios Itaú, acesse o app e participe. E Amazon Prime Day, de 1º a 7 de julho, aproveite. 2, 1, 2, 3, 4. A Globo mostra pra você a Copa do Mundo de Futebol, que a partir de agora entra em uma nova fase. Imagens de Houston, a cidade da NASA, nos Estados Unidos, que vai receber o primeiro duelo das oitavas de final da competição. Dos 48 países, restam 16 seleções na luta pelo título da Copa do Mundo, e essa Copa já mostrou que tudo é possível, né? Joga no estádio de Houston, estádio com teto retrátil e muita gente chegando para acompanhar Canadá e Marrocos. Canadá, um dos anfitriões. A torcida está animada, é a melhor campanha do Canadá na história das Copas. Do outro lado, a seleção marroquina. O Marrocos, na última Copa do Mundo, chegou à semifinal, acabou ficando na 4ª posição e agora vem quente. É uma seleção que está muito bem ranqueada, hein? 6ª colocada no ranking internacional. O jogo começando daqui a pouco, às 2 horas. Agora, gente, mata-mata. A cada fase, metade das equipes se despede e é luta pela classificação para Canadá e Marrocos. Na fase anterior, a seleção marroquina conseguiu eliminar a Holanda numa disputa de pênaltis, enquanto que a seleção do Canadá venceu a África do Sul por 1-0. Você tem imagens do estádio em Houston, a expectativa é grande para o início do jogo, mas vamos sair do estádio de lá, no Texas, para o nosso estádio, né? O estádio da Globo, nosso Robertão. É a cobertura da Globo na Copa. Eu tô aqui com o Richarlison, com a Aline Calandrini. São campeões aqui, né? E aí, amigo? Muitas horas trabalhadas, estão muito bem informados sobre Canadá e sobre Marrocos. A gente espera um grande duelo. É um duelo equilibrado ou tem um claro favoritismo do Marrocos, Richarlison? Boa tarde, Rogério, Aline, a todos que nos acompanham. Vale a pena sonhar, né? A seleção canadense está sonhando com mais uma etapa dentro da Copa do Mundo. É uma equipe que vem empolgada pelos resultados e quebras de recordes que tem feito nessa Copa do Mundo, mas é claro que Marrocos é o favorito. Apesar que Marrocos, na minha opinião, está evoluindo. Não é um Marrocos ainda pronto para qualquer tipo de partida, mas Marrocos com certeza é favorito. Marrocos que empatou com o Brasil, né, por 1-1, é um time competitivo, respeitado hoje. E o Canadá tem aquele fator, não tá em casa, mas tá pertinho, né? Tem muito canadense nos Estados Unidos para apoiar o time hoje lá no Texas, né, Aline? É isso, boa tarde, amigos. Prazer estar com vocês, pra galera de casa. O Canadá vive um bom momento, né? Já vem fazendo história. No jogo anterior, Alphonso Davies, que é uma peça importante, voltou também a jogar. Agora, Marrocos é uma seleção que é muito legal de assistir, concordo com o que o Rick acabou falando. É uma seleção que vem tendo mais controle de jogo, então tá melhorando ainda. A gente vai falar um pouco sobre essas mudanças da seleção de Marrocos no decorrer da partida, Rogério. É isso, quem se junta ao nosso grupo, enquanto você está acompanhando o aquecimento, tá chegando a hora do jogo, tá começando a fase das oitavas de final em instantes. O Guilherme Roseguini tem informações do trabalho dos dois treinadores dessas duas equipes. Salve, Rogério, saudações a você, a todos que nos acompanham. Houston é o palco do início das oitavas de final desta Copa do Mundo e também o local do choque térmico, né? 35 graus de sensação térmica aqui do lado de fora, lá dentro do estádio climatizado, aprazíveis 23 graus para os jogadores. Os treinadores falaram um pouquinho sobre o que esperam para esse duelo de logo mais.
Jess Marsh, que comanda a seleção canadense, falou que foi um pesadelo se preparar para encarar Marrocos, que o rival praticamente não tem defeitos e que ele vai estudar o adversário até minutos antes do apito inicial. Do outro lado, Mohamed Ouahabi, do Marrocos, disse que a equipe sofreu um pouquinho contra a Holanda, mas tem margem para melhorar no torneio. Ele disse que gosta de ver os jogadores em campo com liberdade. Afirmou o seguinte: eu adoro ver o caos, mas um caos muito organizado. Eu volto com você, Rogério. É caos com calor, né? Olha como tá bonito já, repleto o estádio para 72 mil torcedores. Vamos dar uma passada no chaveamento? Já que agora restam 16 seleções. Né? Olho nele, faz uma dupla interessante com o Brahim Dias ali pelo lado direito. Ok, vamos falar um pouquinho também de seleção brasileira. Vamos saber como tá a seleção brasileira que joga amanhã. Amanhã o Brasil enfrenta a Noruega. Tá todo mundo falando do tal do Haaland, cara super temido pelos torcedores, né? Não sei se a delegação, a seleção brasileira tá temendo o Haaland, né? Vamos falar com a Karine Alves, que imagino esteja enfrentando o calor também. Tá calor para tudo quanto é lado, né? Pelo jeito, nos Estados Unidos. Como tá a seleção? Hoje é aquele dia um pouco mais tranquilo, imagino, né? Para treinamentos, né, Karine? Agora é dar uma descansada, né? O que foi treinado, já foi treinado, né? Agora é cuidar dos meninos, né? Para o jogo contra a Noruega. Boa tarde, meus queridos. Sim, agora a seleção já fez o último treino antes do jogo contra a Noruega, né? E já deu pra ver que o clima por aqui tá super leve, tá? Os jogadores chegaram de carrinho no gramado, bem descontraídos, sorridentes. E o Rafinha, que ainda vai ser poupado para esse jogo das oitavas, continua retomando também aos poucos o ritmo. Ele ficou separado uma parte do treino e na outra treinou junto com o grupo. O único que não apareceu em campo foi o Paquetá, que segue fora, se recuperando de uma lesão na coxa. E a dúvida principal continua sendo quem vai ocupar essa vaga, né? Essa semana o técnico Carlo Ancelotti testou o Danilo Santos, o Martinelli, o Igor Thiago, todas possibilidades aí para essa vaga. E ainda hoje, o técnico Carlo Ancelotti e o Bruno Guimarães vão dar coletiva de imprensa às 5 horas da tarde pelo horário de Brasília. E sim, é um sol para cada um por aqui, mas tá batendo um ventinho e a gente tá na sombra, até que tá agradável, a gente pode dizer. Mas amanhã a previsão é de 33 graus durante ali a partida do Brasil contra a Noruega, com sensação térmica de 38. Então, calor vai estar certo. Com certeza, né? E a gente acompanha esse jogo. Amanhã, 5 horas da tarde, tem o jogo entre Brasil e Noruega. Everaldo, Júnior, a Ana Thaís, o Denilson, todo o nosso time, cobertura dos nossos repórteres. Karine, muito obrigado, hein? Bom descanso, porque amanhã, a partir de 3h30, tudo ao vivo. Valeu! Tamo junto. Olha Beijo, só, valeu, gente! A gente está aqui, ó, com Vini Júnior, Martinelli, Ryan, é a nossa turma de frente, né? Os atacantes, né? Eles têm o Haaland, a gente tem a nossa turminha aqui também. Vale temer o Haaland, porque é um grande jogador, vale temer essa seleção norueguesa, mas estou confiante na nossa, né? Independente de quem for entrar no lugar do Paquetá, eu acho que o Ancelotti, ele sabe o que ele está fazendo e a gente tem que continuar confiando nesse trabalho, né, Aline? O Paquetá tem uma característica bem específica, né, Aline? É difícil achar um cara com a mesma característica. Ou bota um cara um pouquinho mais ofensivo, um pouquinho mais defensivo. Qual seria a sua escolha? Eu manteria o que vem sendo feito, então eu colocaria o meio campista, que é o Danilo, que joga no Botafogo. Acho que ele é um jogador que é diferente. É claro que é um cara mais de condução, de projeção, mais força física. O Paquetá é um cara mais de cautela, mais de pausa, mais de passe em si, mas eu manteria o contexto que a gente vê na seleção brasileira. Então colocando mais o meio campista por ali para fazer uma função parecida. É isso, vamos torcer para os nossos meninos, né? Que eles estejam voando também amanhã no jogo do Brasil contra a Noruega. A gente tem uma enquete também, quer saber também a sua opinião. Começa daqui a pouco, hein, o jogo entre a seleção do Marrocos e a seleção do Canadá. A gente quer saber, como você está para Brasil e Noruega? Tá tranquilo ou tá nervoso? Tem uns emojis aí. Você tá tranquilo ou tá nervoso, Aline? Não é possível. Tô nervosa. Tô nervosa, claro Você, que tô nervosa. Tô nervoso, tô ansioso, tudo que tá... Eu tô mais tranquilo do que contra o Japão. Rogério do céu, parabéns. Olha só, você pode votar, tá aí, ó, se tiver o ícone redondo no lado direito da sua tela, é sinal que você tem interatividade, vai lá com o controle e vota. Se não, usa aí o QR Code, ó, aponta ali o celular, né, aquele celular com a câmera, vai lá direto para a votação. Bom, o Roseguini está falando também conosco sobre alguns dos destaques dessa partida, os caras que vão estar em campo nesse jogo tão importante que vale classificação para as quartas de final da competição, a Copa do Mundo. Rosega! Salve, galera! Enquanto o público continua a chegar por aqui, vou dar 2 destaques dessas equipes que se enfrentam logo mais. Do lado canadense, o atacante Jonathan David.
é o principal artilheiro dessa seleção, ambidestro, chuta bem com as duas pernas. E segundo o técnico Jesse Marsch, é o jogador mais inteligente com quem ele já trabalhou. Marcou 3 gols nessa Copa, é uma grande esperança para o Canadá hoje. Quem vai tentar bloquear os chutes dele também nasceu no Canadá, é isso mesmo. O goleiro Yassine Bono, de Marrocos, nasceu, na verdade, em Montreal. Os pais são marroquinos, estavam trabalhando naquele momento no Canadá. O pai foi professor de física de uma universidade local e a mãe trabalhava como cabeleireira. Aos 3 anos, ele voltou para Casablanca e aí sim desenvolveu sua carreira no futebol, mas diz que guarda com carinho a paixão pelo país em que nasceu. Eu volto com vocês. É um excelente goleiro contra um ótimo atacante que é o David, né? O David tem 3 gols na competição, vai enfrentar o Bono, goleiro marroquino, que já foi destaque, né, Aline, na última Copa, né? Você considera ele, sei lá, entre os 5 melhores goleiros do mundo, o Bono? Cara, entre os 5, difícil, né, Rogério? Mas ele é um cara muito importante pro lado de Marrocos, ele é uma peça importante desde a Copa do Mundo passado, é um cara alto, tem uma boa envergadura, muito bem nos pênaltis, defendeu inclusive um dos pênaltis contra a Holanda, então, sem dúvida alguma, toda equipe tem que ter um goleiro que é diferente, ele é um goleiro diferente. Só para corroborar, 1 ano que o Bono não perde, tá? É impressionante, ele faz defesas incríveis, faz defesas bem improváveis. Está lá o Bono, que nasceu no Canadá, mas foi criado em Casablanca, no Marrocos. Ótimo goleiro marroquino. Richarlison, e sobre o David, né, o Jonathan David, muitas vezes uma equipe se vale de ter um bom centroavante, né, que resolve a vida, o time fica retrancado e o centroavantão muitas vezes resolve sozinho. E ele é esse cara, ele é esse definidor, é um jogador com muita força física. Poucas oportunidades ele tem, porque quase sempre o Canadá se defende muito bem, mas quando a bola chega, ele tem qualidade. Vamos mudar um pouquinho a chave aqui para falar de Portugal e Espanha. Esse jogo também muito aguardado, né? Segunda-feira à tarde a Globo vai mostrar esse jogo. Olha os caras aqui, ó. Cristiano Ronaldo tá aqui e Yamal tá aqui. São 2 gerações, né? 2 gerações bem diferentes. Cristiano com mais de 40 e o Yamal acabou de fazer 18. Marcelo Correge tem informações desse jogo, esse duelo, esse tratado de Tordesilhas, né? Vai dividir o mundo do futebol, né, Correge? É isso, Rogério. Prazer falar contigo, com a Calan, com o Rick, com todo mundo que nos acompanha. É o clássico da Península Ibérica, Portugal e Espanha, e vai ser aqui no estado do Texas, na cidade de Dallas. Estádio de Dallas climatizado, mais de 70 mil pessoas são esperadas por lá para ver esse jogo. Olha, a seleção espanhola já está por aqui, viu? Depois de vencer na segunda fase da Copa do Mundo a Áustria por 3-0, com mais uma grande partida do Oyarzabal, o ataque do time do técnico Luís de la Fuente. O time de Portugal segue em Toronto, onde venceu a equipe da Croácia de virada por 2-1, com destaque para jogadores que entraram no time. Na escalação inicial, o Rafael Leão pela primeira vez aparecendo ali pelo lado esquerdo de ataque, jogou muito bem, deu cruzamento para o Gonçalo Ramos, que entrou no decorrer da partida e fez o gol da vitória de Portugal. Eles são aguardados aqui com a delegação a partir de amanhã. Enquanto vocês narram esse jogo entre Canadá e Marrocos, eu acompanho daqui de um cinema de realidade aumentada, onde veremos essa partida, infelizmente, sem a narração emocionante do Brasil, de Rogério Correia, com os caras aqui dos Estados Unidos narrando, que são meio para baixo, entendeu, Rogério? Mas a gente agradece, a intenção já valeu. Valeu, Correge. Bom trabalho brilhante mais uma vez. Gente, vamos fechar aqui o nosso Robertão, né? Richarlison, Aline, amigos da Globo. Tem esse Portugal e Espanha na segunda-feira, tem Brasil amanhã, mas agora é hora do duelo lá em Houston, no Texas, onde vamos ter a definição da primeira equipe classificada já para a terceira fase, a fase das quartas de final. Quem estará lá, o Canadá ou o Marrocos? Quem vai parar por aqui? E quem vai conseguir a classificação para a próxima etapa da competição?